Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma obra muito importante para a literatura brasileira. Na verdade, essa obra, né, ela inaugura o realismo no Brasil. Ela é do autor chamado Machado de Assis, um grande escritor aí da nossa literatura brasileira. Bom, eu estou falando da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Uma obra bastante diferenciada, justamente porque ele está, né, morto contando a história para a gente. Ele é um defunto narrador. E é curioso, gente, é inusitado, né? Uma obra diferenciada, que ele vai contar a sua história depois de morto e ele ainda vai dedicar a sua obra ao verme que primeiro roeu as frias carnes do seu cadáver, né? Então é assim que começa essa história aí, né, do nosso Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, como que começa, Michele, né? Em que situação aí ele se encontra? Então ele começa dizendo, né, que ele está morto. Ele dedica aí essa obra aos vermes e ele começa a obra então do fim, né? Ele narra a sua morte, ele narra o seu delírio de morte, o seu enterro, para depois voltar e falar da sua infância, da sua adolescência, da sua vida adulta. Nós temos aqui uma técnica, né, que o Machado de Assis vai utilizar não só nessa obra, como em muitas outras dele, né, que é a ideia da narrativa não linear. Ao invés de ele falar, né, do passado, presente e futuro, ele fala do presente, aí fala do passado, depois volta para o futuro de novo, e aí fala do presente de novo. Então isso é uma característica desse autor. Tá? Nós temos que entender esse Brás Cubas como um anti-herói. Tá? Não é um autor que vai fazer obra romântica, como a gente estava acostumado. Na verdade, o Machado ele teve lá a sua fase, né, romântica, mas a fase realista dele, né, esses protagonistas da sua fase realista são anti-heróis, né, que têm defeitos, que têm qualidades, que têm repentes de maldade, repentes de bondade. Bom, e esse Brás Cubas, então, ele vai ser esse anti-herói que vai contar que apenas 11 amigos o acompanharam, né? Ele tinha 64 anos de idade quando ele morreu, e apenas 11 amigos acompanharam o enterro dele. Ele é muito irônico, gente. A característica da ironia das obras machadianas é bem marcante, e em Brás Cubas, né, não seria diferente. Ele é irônico do começo ao fim da história. E uma das ironias já começa aí. Ele dizendo que desses 11 amigos, né, são poucos amigos. Na época, século XIX, enterro era um evento social, né, e já mostra esse cara que terminou aí com poucos amigos, esse cara solitário, sozinho, aí, amargurado. Isso é uma outra característica dos personagens machadianos. Bom, e esse né, dentre esses 11 amigos, faz um discurso para ele. Mas por que será que ele faz um discurso, né, para o Brás Cubas? O Brás Cubas vai ser bem claro em dizer que foi para esse que ele deixou 20 apólices, ou seja, né, provavelmente ele só fez o discurso para mim porque eu deixei dinheiro para ele. Né? Então nós já começamos aí com certas análises críticas sociais, ironia aí, que é uma das características, né, que nós vamos ter numa obra que é uma obra, né, realista. Trata-se, portanto, de um romance psicológico, né, em que vai abordar e fazer uma análise do comportamento humano, esse homem, como ele se comporta em várias situações. Bom, e ele diz então que ele morreu de uma pneumonia, mas ele acha mais mesmo que ele morreu de uma ideia, né? E que ideia é essa? Uma ideia grandiosa, uma ideia útil. Tá? Ele estava pensando num tal de um emplastro Brás Cubas. E esse emplastro, gente, era uma espécie de adesivo que tiraria toda a melancolia da humanidade, né? Tiraria todo o sofrimento da humanidade. E ele queria fama, né? Que dinheiro ele já tinha. Então ele queria entrar, né, pro hall da fama, vamos pensar assim. E ele vai então pensar nesse emplastro, na criação desse emplastro. Ele está na frente de uma janela, ele esquece essa janela aberta, ele recebe um golpe, né, recebe um vento ali, ele fica resfriado, ele não trata desse resfriado,
e aí, portanto, isso vira pneumonia, e aí ele vai acabar, né, morrendo. Então, por isso que ele diz que ele morreu de uma ideia, né, uma ideia grandiosa, mas, consequentemente, que lhe trouxe aí essa pneumonia. Bom, ele vai dizer pra gente que antes de morrer, ele teve um delírio, né? Existiu uma mulher ali ao lado da sua cama. Essa mulher ele não conta direito pra gente quem é, depois a gente vai descobrir que é o grande amor da vida dele, foi o grande amor da vida dele. Essa mulher que estava ali ao lado, né, dele foi visitá-lo nos seus minutos finais de vida. Ele vai então começar a delirar na presença dela, e nesse delírio ele, portanto, torna-se um barbeiro, depois ele vira uma Bíblia, depois ele vê um hipopótamo, ele monta em cima, né, desse hipopótamo, e aí esse hipopótamo leva para uma região bem gelada, ele sente ali frio, até que ele se depara com a mãe natureza, e essa mãe natureza então né, suspende o Brás no ar e manda o Brás analisar toda aquela sociedade, né? E lá ele vê tudo que acontece de ruim nesse mundo, né? E depois de uns 20, 30 minutos, ele acorda, né? Era realmente um delírio, não existia hipopótamo nenhum, tá? Eu coloco aqui nesses slides as cenas do filme. Existe o filme brasileiro, Brás Cubas, vale muito a pena assistir, é bem fiel ao livro, então aí já fica a dica também de um cineminha, bom? Ele fala que esse delírio de morte, né, começou na presença do grande pecado da juventude dele. Então ele diz assim: vejam, o meu delírio começou em presença de Virgília. Ela foi o meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem meninice, meninice supõe nascimento, e eis aqui como chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, o dia em que ele nasceu. E aí ele faz então essa transição, né, nessa narrativa aí totalmente não linear, e aí ele vai começar então a falar da sua infância. Ele recebe um apelido, né, ele é o famoso Menino Diabo, porque ele era muito arteiro, ele vivia fazendo artes. Uma delas era fazer um escravo da casa. Ele tinha um escravo lá chamado Prudêncio, ele montava no Prudêncio e ele fazia o Prudêncio de cavalinho, né? Então era uma das coisas que ele fazia aqui, que ele vai, né, dizer que por que ele recebeu essa alcunha, por que ele recebeu esse apelido de Menino Diabo. E uma outra travessura que ele faz é justamente se vingar, né? Existia um cara chamado Vilaça, né? Esse Vilaça, ele era um poeta, vivia fazendo poesias. Ele estava lá um certo dia na casa do Brás, jantando com o Brás e com várias pessoas, era um jantar importante, e ele queria comer a sobremesa, né? O menino estava ali querendo comer a sobremesa, e esse Dr. Vilaça não parava de falar, não parava de fazer poema, né? E ele fala assim: vou me vingar, né? Pensa com ele, e aí nesse mesmo jantar ele vê o Dr. Vilaça, que era casado, que tinha filhos, saindo escondido, indo lá para trás de uma moita, e ele né, pega no flagra ali a Dona Eusébia, né, beijando o Dr. Vilaça, e uma relação ali proibida, e ele vai gritar, né, vai aparecer lá na casa gritando: Dr. Vilaça beijou Dona Eusébia, Dr. Vilaça beijou Dona Eusébia, e pronto, tá feita a vingança, né? É legal a gente pensar aqui que esse menino ele lembra muito o Leonardinho, do Memórias de um Sargento de Milícias, né? Uma obra lá que foi escrita no romantismo, mas que já tem um pezinho no realismo. Então os dois são os meninos diabos, tá? Tem uma semelhança aqui bastante grande. Bom, ele fala que ele não vai falar muito da escola não, né? Porque a escola não é tão importante, não é tão legal. Ele só conta da escola que ele tinha um grande amigo, um amigo super educado, um amigo, né, super estudioso, que é o Quincas Borba, tá? Mas ele não fala mais. Depois o Quincas vai aparecer mais pra frente na nossa história. E aí ele dá um salto, gente, e ele vai lá para os seus 17 anos, né? Ele vai dizer que enquanto o Brasil conquistava sua independência política, ele conquistava o seu primeiro cativeiro pessoal, né? Nós temos uma antítese aqui, a ideia da independência e do cativeiro, a liberdade e a prisão.
e ele vai, portanto, estar apaixonado pela Marcela. Marcela era uma dama espanhola. Marcela, nessa época aí, tinha um caso com Xavier e precisou muito, né? Com muito custo ele entra para ser o primeirão da vida dela. Na verdade, não é muito custo, custou financeiramente, né? A Marcela estava de olho no dinheiro do Brás Cubas. Então, ele usa da ironia de novo, né? Ele vai dizer que Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. O quanto eu gastei com ela, né? O quanto eu tinha dinheiro para bancar os seus caprichos, para bancar os seus favores, ela me amou. Ou seja, né? Trata-se aqui de um amor que não é amor, né? Um relacionamento por interesse. Isso só acaba porque o pai está cansado de bancar as extravagâncias do filho, né? E aí o pai resolve mandar esse menino, então, para a Europa, vai estudar, vai ser alguém na vida, né? E aí o nosso Brás vai para a Europa, então vai fazer faculdade de direito, mas como todo anti-herói, gente, não faz faculdade de direito, né? Desculpando o trocadilho aí, ele não faz direito à faculdade de direito, tá? Ele vai sempre para as gandaias, ele vai sempre para as festas, mas ele consegue sim o diploma, né? Então, no dia em que ele consegue o diploma, ele diz que ele se sente de algum modo logrado, ainda que orgulhoso, né? Então, eu tô me sentindo enganado, porque tá longe de eu ter no cérebro essa ciência do direito aí, mas eu tô orgulhoso também, bom? E ele só volta pro Brasil porque o pai manda lá uma mensagem para ele dizendo que a mãe estava muito doente e que era necessário que ele voltasse, porque senão ele não voltaria não, né? Ele estava curtindo a Europa com várias mulheres, vivendo, né, aquela vida lá de moço sustentado pelo pai, e isso estava muito interessante para ele, mas ele retorna para o Brasil a tempo de poder se despedir da sua mãe, e a sua mãe acaba falecendo. Bom, com a morte da mãe, a essa altura o Prudêncio também, né, já tinha crescido assim como ele vai então morar numa propriedade que a família tinha, um pouquinho distante ali, ele vai para uma fazenda junto com o Prudêncio, e conversando com o Prudêncio ele descobre, né, que ali do lado morava a Dona Eusébia, né? Lembra da Dona Eusébia, a moita lá do Dr. Vilas? Então, e o Prudêncio inclusive fala para ele, olha, né, a Dona Eusébia foi muito amiga da família, a Dona Eusébia cuidou da sua mãe na hora da morte, e o nosso Brás resolve então fazer uma visita para Eusébia. E nessa visita para Eusébia, ele vai conhecer uma pessoa, né, bastante relevante aqui para a vida dele. Bom, nós já conhecemos o primeiro amor e aí depois a gente vai conhecer o segundo amor da vida dele. Ah, mas vou parar aqui para vocês ficarem curiosos e a gente volta no próximo vídeo para descobrir quem que é esse amor, esse segundo amor da vida do Brás. Bom, beijinhos, até o próximo vídeo.